Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de planejamento de usinagem, né? E hoje a gente vai estar fazendo o último vídeo, né? São 5 de 5, né? Então nesse caso aqui falando sobre controle dimensional, né? Inclusive esse tópico controle dimensional a gente vai estar, né, fazendo outros vídeos oriundos aí desse tema, né? Falando aí sobre controle dimensional, sobre processos específicos, né? Essa parte do controle dimensional ela é provavelmente, né, a mais complexa. Ela pode parecer simples a título de nomenclatura, né? Você pode dizer, poxa, a ferramenta, o processo em si, mas o controle dimensional é o que vai garantir se a peça ela vai estar apta, né, ou não apta, né? Você pode dizer, poxa, mas quem vai dizer se ela está apta ou não apta é ligado ali à parte da execução. Beleza? A execução ela vai ser o vetor que vai ocasionar ali a perda da peça. Mas é a base de controle dimensional que vai te dar o quanto é que você tem que deslocar, né, ali para poder executar aquela operação. Então o controle dimensional ele é um aspecto importantíssimo, né? E aí eu vou trazer aí como experiência minha mesmo, né? Eu dificilmente encontro alguma referência bibliográfica que traga elementos aí voltados à parte de controle dimensional, principalmente ligado à parte da usinagem. É sempre muito genérico e é uma característica que a gente sabe que gera muito problema, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou até deixar aqui na tela branca, né? Imagina aqui o seguinte, você está lá com uma peça para fresar. Essa peça aqui ela está com, vamos colocar aí 20,2 décimos. Vou colocar aqui 20,2 décimos, ou seja, esse é o valor real da peça. A espessura final da peça ela tem que estar entre 20, né? Vou colocar aqui mais 0,02, ou seja, 20 milímetros mais 2 centésimos, né? Ela pode variar entre 20 até 20,02. Beleza, então isso aí é a variação dela. E aí você está com uma ferramenta, vamos supor que seja uma fresa de topo tangenciada nela, e está precisando ali realizar o deslocamento para poder dar o corte final. Né, dar o corte final. Então o que acontece? Aqui tem 2 décimos. Tem 2 décimos. Esse aqui é a variação que permitida ali da peça. E aí o que acontece? O que é que você faz? Né, você vai lá no anel graduado lá da máquina, desloca os 2 décimos, né, desloca ali 18 centésimos. Né, será que a máquina ela tem uma aproximação para te dar ali 18 centésimos de deslocamento? Porque às vezes você usina uma face de uma peça e quando volta a ferramenta em cima daquela face, a ferramenta ainda retira material. Ou seja, se você cortou, usinou ela e ela ainda está retirando material, o que foi que ocorreu? Então veja que aspectos ligados a controle dimensional, eles são mais complexos do que aparentemente a terminologia possa apresentar. E aí entra um termo, né, ligado ao processo como um todo, que é chamado de confiabilidade, né? A confiabilidade do processo. A confiabilidade do processo. O que representa essa confiabilidade do processo? Será que se você deslocar, né, vamos colocar aqui como exemplo, será que se você deslocar os 2 décimos de milímetro no anel graduado da fresadura, você tem 100% de certeza que desse valor vai ser tirado somente os 2 décimos? Né? Então entra aí uma análise de confiabilidade. A gente tem que entender que a máquina convencional, né? Vou até voltar aqui para o aspecto do equipamento, né? Deixa eu alternar aqui. Pronto, aqui do torno convencional. Até se você for verificar, né? Vou pegar aqui uma visão mais ampla aqui do simulador. Beleza, então nesse caso aqui é de um torno, né? Claro, né? Então, será que você tem... vou voltar aqui um pouco aqui. O que acontece? Aquele exemplo dos 2 décimos, né? Como estava finalizando. Será que se você tirar os 2 décimos, você vai ter certeza que vai atingir aquele valor? O que acontece? A máquina, independente dela ser convencional ou CNC, ela tem os seus aspectos de confiabilidade, assim como o instrumento de medição. Né? Ela tem ali a sua resolução no que diz respeito ao deslocamento. Só que a gente tem que entender que o seguinte, o instrumento de medição, veja que comparativo, né? O instrumento de medição, né, ele bem utilizado, né, bem guardado, né, temperatura ali devida,
né, ele já pode gerar problemas ali na medição. Imagina uma máquina que está ligada à usinagem, ou seja, vibração, esforço de corte constante. Essa máquina está sofrendo diariamente, né, ações para que ela venha a se desalinhar, né, e em vários aspectos, né, vários aspectos ali ligados ali ao alinhamento, característica geométrica, né. Então veja como é importante você ter a condição, né, a certeza de que a máquina que você está utilizando, ela está ali com características, né, que vem atender ao que você está denominando. Né. A gente sabe que um dos grandes vilões dessa ação, deixa eu apagar aqui, está aqui amarelo, é a folga, né, principalmente para máquinas convencionais. Né, a folga que representa o seguinte, às vezes você gira, já vi casos aí de você girar mais da metade do manípulo e não deslocar o elemento, ou seja, você está tirando a folga que tem ali referente à porca, né, ali o elemento de transmissão, a porca e o fuso. Né, exemplo, cortes, exemplo, ligado à fresadora, né, você vai ali para um corte concordante, né, o pessoal fala, pô, o corte concordante normalmente é o que dá maior acabamento, mas também é aquele que, se a máquina tiver vibração, pode sair de perto ali que a peça vai soltar, a ferramenta vai quebrar, né, então o pessoal utiliza muito corte discordante, né, já para minimizar a folga, né, ali da máquina. Então veja como existem aspectos que podem prejudicar ali uma operação de usinagem. Sem contar que a usinagem em si é um processo de fabricação que gera muito detrito, né? Que gera lá o cavaco. E muitas vezes você utiliza fluido de corte. Então qualquer elemento desse aí, principalmente numa operação subsequente, né? Por exemplo, você foi lá, utilizou a máquina, fez a usinagem da peça, terminou a peça, limpou. Beleza, vamos supor que vai outra pessoa ali utilizar. Né? Pode ser que por algum motivo acabou ficando um detrito ali, né, da limpeza que você fez, e a pessoa que for utilizar ali não percebeu. Exemplo, fixou a ferramenta, né, em cima de algum detrito, fixou a peça, exemplo, ali na moça e tem algum detrito, ele não se atentou. Isso pode causar ali problemas ali na parte da usinagem. Né? Ou seja, a peça ela pode ficar desalinhada ali durante o processo. Você vai esquadrejar, tem dificuldade ali para esquadrejar a peça por causa de alguma variável como essa. Sem contar, né, exemplo, no caso do torno, tem alguns elementos ali que são mais comuns, né, para análise. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui essa parte aqui da torre porta-ferramenta. Deixa eu ampliar aqui. A torre porta-ferramenta, ela tem um detalhe, eu vou até girar aqui, né? Vou colocar aqui um grau qualquer. Estou aí girando ela, beleza. Estou colocando aqui o grau aqui, ele está girando. Só que o que acontece, quando você gira ele na prática, né, ele não tem um elemento ali para parar exatamente ali no grau que você deseja. O que acontece é que tem ali um elemento de coincidência, né? Ou seja, você vai deslocando ali a linha de referência e vai tentando coincidir. Será que aquele grau que você está colocando lá, exemplo, 20 graus, será que realmente está com 20 graus? Né? O quanto é necessária a precisão ali da tua usinagem para que ela seja efetiva com aquele grau que você está colocando? Né? Para quem é mais experiente aí na parte de usinagem, sabe que um ângulo preciso aí no torneamento não dá para fazer utilizando, né, esse deslocamento convencional. Normalmente se utiliza um relógio comparador, né, outro artifício, para poder ter uma maior confiabilidade ali na usinagem desse ângulo. Né? Então veja que isso é um aspecto importante. Né? É comum também, inclusive na parte de manutenção, fazer análise do batimento ali do torneamento. Né? Ou seja, prende uma peça, usina a peça e vê o quanto é que ela está dando de ovalização. Né? Ou seja, a própria máquina tem ali um batimento, ou seja, um balanço que pode prejudicar a usinagem. E tudo isso, né, vai estourar onde? Na parte do controle dimensional. Você vai começar a observar esses problemas e, consequentemente, vai aumentar o tempo ali de fabricação. Sem contar que, às vezes, a peça você vai matar a peça e acabou, não tem jeito, tem que começar de novo. Né? Às vezes não dá ali para fazer um preenchimento de solda e voltar ali a usinagem. Às vezes acaba com a peça mesmo e não tem jeito. Né? Então essa parte de controle dimensional durante o processo ela é importantíssimo. E mais do que o controle dimensional, você ter a confiabilidade ali no processo. Né? Então ter o entendimento ali do funcionamento da máquina, as variáveis que você tem ali, né? as intempéries, né? ali no processo, para que você tenha, que possa minimizar e atender
ali o parâmetro final. Lembrando que isso aí é independente de máquina, né? Por exemplo, você vai para uma máquina CNC, possa ser que fique mais difícil identificar aqueles elementos ali, mas quando você está no controle dimensional não tem jeito, né? Você está ali usinando a peça, por exemplo, você vai para uma... Vou colocar aqui uma imagem da peça aqui. Pronto, uma peça como essa aqui. Você vai fazer ela lá no CNC, né? Por exemplo, essa medida aqui de 88 mais ou menos 2 centésimos. Vou ampliar aqui. 88 mais ou menos 2 centésimos. Quando você vai fazer esse ciclo ali num equipamento CNC, normalmente você faz ali para tentar deixar na medida nominal. Por exemplo, nesse caso aí seria 88. Né? Então, veja que aspecto interessante. Né? Quando você termina lá a usinagem lá no ciclo de programação, né, que ele termina a usinagem, você vai medir a peça. E pode ser que essa peça aí ela esteja com o valor final dela. Vamos supor que você foi medir a peça e ela estava dando lá 88,032. Ou seja, ela está maior do que deveria ficar. Você diz, poxa, eu estou com uma máquina CNC. Pode ter sido problema do preset, pode ter sido desgaste da ferramenta. Então você tem que ir lá no corretor da ferramenta para alterar. E isso nesse caso porque ela ficou maior. E quando a peça fica menor do que o desejado? Já era, né? Então é um aspecto complexo aí para o detalhe. Outro detalhe que me veio na mente, eu já vi muita gente ter problema com isso, né? Exemplo, 80 mais 0,02, 80 mais 0,05, ou seja, são valores que a faixa dele aqui no caso são valores positivos, né? Ou seja, o valor correto ele vai de 80,02 até 80,05. Então você vai fazer lá a programação CNC, né, você coloca lá o valor fechado, o valor nominal, né, a peça tem a tendência ali de morrer. Né? Se ela tiver ali bem precisa ali o processo, ele bater 80 milímetros, já era. Né? Então você tem que utilizar aí elementos que possa garantir essa tolerância específica. Né? Então, para fechar, o controle dimensional é um aspecto complexo do processo de fabricação e importantíssimo, né? Importantíssimo. Então, como eu disse, a gente vai estar pegando aí, vamos pegar aí características aí de torneamento, fresagem, furação e retificação, né? Para falar aí dos principais problemas aí ligados à parte de controle dimensional, né? Então, aí em breve aí a gente faz uma série de vídeos falando sobre isso, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de tolerância geométrica, né? A gente está indo aí para o quarto vídeo, né, dessa sequência, né? A gente vai estar aí falando sobre cilindricidade, né? Vocês vão ver aí que o contexto da cilindricidade é bem parecido com o da circularidade, né? Só que o da cilindricidade ele tem aí o segmento do plano, né? Quando você faz a análise da circularidade, né, como se você tivesse só aquele segmento, e da cilindricidade você tem análise ali em todo o corpo, né, em todo o corpo. Só que acontece, quando a gente fala desse contexto da cilindricidade, né, parece até que a verificação ocorre ali em todos os pontos possíveis aí desse plano cilíndrico, né, só desse elemento cilíndrico, né, só que na verdade não é assim que ocorre, né, quando você vai para uma verificação. Existem até instrumentos que fazem a verificação de contato contínuo, né, são mais precisos, consequentemente bem mais caros. Mesmo assim, ele faz uma projeção de plano, né? Ele acaba não criando, não tem como de fato ali pegar ali todos os valores, né? Enfim, por exemplo, você vai para uma medição convencional de uma máquina tridimensional, para você ter esse contexto aí cilíndrico, você precisaria de pelo menos 6 pontos, né? Para ele montar entre esses pontos, aí em contexto aí com o cilindro, montar essa projeção cilíndrica, né? Teria aí essa projeção cilíndrica com esses pontos. Então você precisaria de pelo menos 6 pontos. Lembrando que 3 pontos você vai ter aí um segmento circular, 4 pontos aí você fica com apenas um fragmento, né? Então precisaria de pelo menos 6 pontos para ter esse encadeamento aí de forma precisa do cilindro. Né? E a nível de indicação, exemplo, aqui a gente está com tolerância de cilindricidade de 5 centésimos, né? Então você teria que ter pelo menos 6 pontos de medição nesse segmento, né? Deixa eu mudar até aqui a visualização, né? Exemplo, vamos supor que a verificação seja, inclusive, exemplo, esse caso aqui mesmo, né? Ele tem essa parte aqui
facetada, né, como alguns livros trazem, né, ou fresada, né, quando você tem uma sequência, um elemento como esse aqui, eu posso fazer uma análise de cilindricidade de todo o corpo? Posso, sem problema nenhum. Exemplo, eu posso fazer a medição em 3 pontos, né, aqui vai ter o primeiro segmento, eu posso fazer aqui 3 pontos também. 3 pontos aqui. O que acontece? Entre esses pontos, o software ele vai criar o encadeamento, né? O encadeamento cartesiano. Então ele vai criar o cilindro ali de acordo ali com esses pontos. Por quê? Deixa eu colocar ele aqui de frente. Quando você faz essa análise frontal aqui, por exemplo, aqui foi até interessante porque está mostrando aqui os eixos. Quando você faz essa análise aqui, os pontos que ele vai pegando, né, aqui, ele só vai ter como fazer essa formação com base nesse diâmetro, né, ou com base nesse diâmetro ou do raio, né? Então você pode perfeitamente aí fazer uma análise de cilindricidade mesmo com um elemento fresado, né, ou facetado, ou seja lá qual for o processo que eliminou essa parte aí do segmento cilíndrico, né? Então não tem problema nenhum. E a nível de análise, né, significa o seguinte: quando você faz uma medição de cilindricidade, da mesma forma que a circularidade tem essa análise de contexto entre diâmetros, né, da cilindricidade da mesma forma, só que o que vai ocorrer, de vez de ser em um segmento, é em relação a um corpo, né, um corpo cilíndrico. Né, então seria essa medição em relação ao corpo cilíndrico. Mas não tem de fato aí muito mistério, é a mesma lógica de verificação. É a mesma lógica de verificação. O que muda é aquela pergunta, né? De, poxa, para que eu vou usar a circularidade se a cilindricidade ela tem essa amplitude maior? É o produto, né? O produto é que vai determinar, né? Se eu tenho um produto que fica muito complexo fazer a medição de cilindricidade, eu posso diminuir a complexidade fazendo a medição de circularidade, né? Da mesma forma que eu tenho um elemento mais complexo, mas que é mais tranquilo fazer a verificação de cilindricidade, eu vou ter uma precisão muito maior a nível de projeto se eu fizer essa medição, ao invés da circularidade, né? Então é basicamente isso. Agora, a medição, né, a nível aí de uma máquina tridimensional, ela vai ser mais trabalhosa, né? Não tem para onde correr porque você vai estar fazendo análise em um contexto de uma peça cilíndrica. Então quando você vai para essa fabricação, né, da peça cilíndrica, né, enquanto contexto, a verificação ela tem que ser, né, em mais de um segmento. Até como eu tinha comentado ali na parte de circularidade, né? Se você faz, exemplo, pega um relógio apalpador, né, e faz uma verificação ali de batimento desse cilindro, né, em um único segmento, você vai estar fazendo uma análise de circularidade, né? Você precisaria ter mais verificações, inclusive também no transcorrer, ou seja, no segmento ali do comprimento do cilindro, para de fato ter essa noção de plano, né? Mas fica muito mais preciso fazer essa medição aí com uma máquina de medir tridimensional, uma máquina de medição tridimensional contínua ou um scanner 3D, tá bom? Voltar lá só para a gente fechar aqui. Então, nesse caso, né, a tolerância aqui de 5 centésimos significa que dentro desse segmento aqui do cilindro, né, ele não pode ter oscilação aí maior do que 5 centésimos, né, levando em consideração o menor diâmetro e o maior diâmetro das verificações. Outro detalhe, a nível de estratégia, é importante definir, né, onde vai ser esses pontos aí de verificação. E quanto maior o comprimento do diâmetro, ou melhor, né, quanto maior o comprimento do corpo cilíndrico, teoricamente você precisaria de mais pontos para ter de fato ali uma precisão. Por exemplo, se eu defino 3 pontos mais próximos dessa face e 3 pontos mais próximos dessa, fica toda uma região ali sem ter pontos físicos específicos para que possa ser projetado o cilindro, né? Então, teoricamente, eu precisaria de pelo menos mais 3 aqui central. E, como eu falei, né, depende muito do comprimento, você vai, dependendo da situação, você vai precisar de mais pontos. Inclusive se o comprimento do cilindro ele for muito alto, pode ser que uma medição tridimensional dessa daí não sirva. Em que sentido? A nível de produção, né? Ou seja, ficaria muito complexa a verificação. Então, exemplo, pode ser com gabarito, né, uma matriz para passagem, né, exemplo, um tipo de medição gabarito passa ou não passa, talvez fosse a melhor solução para uma peça com comprimento maior, né? Então essas estratégias aí elas estão muito ligadas aí ao controle de qualidade, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente finaliza esse primeiro arco aí, a gente vai finalizar aí com forma de contorno linear, tá bom? Valeu!